Olá, seja muito bem-vindo à Semana do Comportamento Alimentar da Faculdade PGS. Meu nome é Cláudia, eu sou nutricionista e nesta semana a gente preparou uma série de conteúdos muito relevantes sobre essa ciência do comportamento alimentar. E para fazer esse conteúdo e essa semana ser muito rica e muito proveitosa, eu não poderia deixar de trazer aqui o doutor e nutricionista Rafael Marques, coordenador do curso de comportamento alimentar da Faculdade PGS, que vai abrilhantar então essa semana com muitos temas importantes da área. Lembrando que esses temas são dúvidas muito frequentes de nutricionistas, né, Rafael, e de outros profissionais da saúde também, que têm interesse em ingressar nessa ciência do comportamento alimentar. Muito obrigada, Rafael, pela tua presença, por ter aceitado o meu convite. Imagina, eu que agradeço, Cláudia. Realmente, tudo que tu falou tem muito peso. Você usou o termo que eu gosto, que é o que eu uso, né? A ciência do comportamento alimentar. E a gente percebe, ainda mais nos dias de hoje, onde a informação chega de forma mais fácil e mais rápida em nossas mãos, o quanto essa tradução da ciência, né? Ou seja, aquilo que está publicado nos artigos, aquilo que está publicado nos livros de especialistas, como é que aquilo se desloca para duas pontas, para a ponta do profissional que vai utilizar e a ponta do paciente que vai receber. E como o comportamento alimentar é uma coisa que a gente tem aí, sendo benevolente, uns 5 anos que a gente fala com maior ênfase, não mais que isso, a gente percebe que esse tempo de tradução, ele demora, assim, não é uma coisa que as pessoas assimilam. Então, acho que é bem relevante, eu agradeço muito de novo o convite, para a gente tentar ajudar tanto os nossos alunos, que né, são os profissionais que atuam, e inclusive os pacientes que podem estar vendo esse vídeo, que também vão se beneficiar de como, inclusive, o que eles procuram, o que eles vão encontrar, onde é que eles vão, né, que tipo de assunto vai ser abordado. Então, acho que isso é um serviço que a gente vai prestar, porque realmente na nutrição o comportamento alimentar é uma coisa relativamente nova, né? Perfeito, Rafael. E aproveitando essa questão que você falou sobre tanto a parte do paciente quanto a parte do profissional, né? Que o nosso papel aqui, e o papel é a gente trazer aqui justamente para ajudar esses dois lados, né? Eu tenho uma pergunta que eu acho que é uma das questões que tem vindo relativamente novo, o comportamento alimentar, como você disse, 5 anos é muito novo ainda, né? As pessoas estão conhecendo, mas o que a gente vê? A gente vê um movimento de o assunto estar super compartilhado nas mídias, né? A gente vê esse movimento do comportamento alimentar estar nas redes sociais, nas mídias sociais, e a gente vê o movimento também das pessoas buscando esses conteúdos por se identificarem com esse conteúdo, mas elas não estão sabendo como fazer. Elas querem, digamos assim, fazer aquela transformação na sua vida através do estudo do comportamento alimentar, mas elas não sabem como fazer e acabam se frustrando, né? Fazendo alterações por conta própria, sem buscar um nutricionista. E às vezes vem as queixas de, eu me adaptei a essa ciência, eu tentei entender pela rede social, mas acabei ganhando peso, como assim, como é que ela funciona? Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais da importância das pessoas entenderem que, mesmo sendo uma ciência que tem como uma cara, digamos assim, de estar mais próxima do paciente, como a importância de ela buscar o profissional para que ela realmente possa fazer essa transformação por meio dessa ciência. A alimentação, a nutrição como um todo, ela paga um preço que a gente tem com o tempo diminuído este preço, que é o quê? Comer é uma coisa intuitiva. Todo mundo come. Então, quando a gente nasce e já vai ter o aleitamento materno e vai ter a introdução alimentar, aparentemente parece que todo mundo entende de nutrição. Só que as pessoas ainda não diferenciam direito o que é a alimentação, o que é se nutrir e o que é a ciência da nutrição. Porque tem essa confusão. Mas eu como, eu sei comer, eu sei cozinhar. Então, isso muito antes de a gente falar de comportamento alimentar, e só para fazer não é uma correção, mas um acréscimo, não é que a gente fala em grande volume sobre comportamento alimentar há 5 anos, mas a ciência é super antiga, né? Sim. Existem décadas já de comportamento alimentar, mas a gente fala por volta de uns 5, 6 anos, assim, de forma mais midiática, né, em grande quantidade. Mas o que acontece? Então as pessoas, elas acreditam muitas vezes que com dicas, com
pequenas instruções. Eu digo, eu vou corrigir a minha alimentação. Só que existe uma ciência, que é aquela que eu e você estudamos, que é a ciência da nutrição, que ela não fica agregada só ao complexo bioquímico. As pessoas comem por diversos motivos. E são esses motivos que adoeceram no decorrer do tempo. Então as pessoas estão sempre fazendo dieta, estão sempre tentando perder peso, estão sempre consumindo algum produto que foi lançado pela blogueira X ou pela indústria Y, enfim, e aquilo vai começando aquela carga de informação, e o comportamento alimentar adoece. Aí elas começam a buscar informação, porque elas percebem, né, que aquilo que era para ser muito instintivo é a palavra, porque teoricamente comer deveria ser só comer, né? Assim, muito teoricamente, né? Comer deveria ser, se eu estou com fome eu como, se eu não estou com fome eu não como. Eu sei o que é relativamente saudável para comer, eu dou preferência para isso e tento não comer aquilo que não é, né, pelo menos nitidamente, notoriamente tão saudável. E a gente sabe, né, que a gente está falando aí dos ultraprocessados, enfim, dos alimentos mais industrializados. Mas então por que as pessoas não conseguem? Por que a gente tem, né, um aumento de peso da população? Por que as doenças crônicas aumentam desenfreadamente? Né? Qualquer estudo epidemiológico que a gente recorre, e é no mundo, não é um privilégio, esse privilégio obviamente ironicamente falando brasileiro, o aumento da diabetes mellitus, da hipertensão arterial, das dislipidemias, né, dos lipídios sanguíneos aumentando. O que acontece? Se era para ser instintivo, se todo mundo já aprende a comer desde a hora que sai do seio materno, que todo mundo teoricamente sabe que frutas ou vegetais ou alimentos integrais ou água são as coisas de melhor preferência e que talvez, né, uma coisa industrializada, sem citar nomes nem marcas, não deveriam ser o adequado. O que ocorre nesse circuito que eu não consigo fazer isso de forma instintiva? Eu estou adoecendo, e quando eu falo eu aqui, eu falo eu em nome de população humana em geral. Eu estou adoecendo, eu estou ganhando peso, meus exames estão piorando. Aí eu vou atrás da informação do comportamento alimentar. Aí eu encontro perfis e artigos publicados, vão chegar nesse vídeo, porque alguém vai digitar lá no Google comportamento alimentar e o Google vai oferecer esse vídeo, né, como uma das opções para que a pessoa veja o vídeo. E isso começa a ser uma coisa que as pessoas começam a achar que retomar esse processo, porque é uma coisa que eu sempre falo, o comportamento alimentar, ele, excluindo-se da ciência, pegando em conceito, ele é uma retomada. É a gente retomar princípios mais primordiais, sendo redundante, da nutrição, onde a gente vai prestar atenção em coisas que, principalmente essa exacerbação pela magreza, pela cultura fitness, pela coisa, fez a gente meio que desconectar. A gente desconectou. Enfim. Então a pessoa vai lá e vai procurar isso. Só que o problema é que a complexidade agora da ciência da nutrição não permite que um leigo faça isso sozinho. Mas vai ter alguém que vai estar nos vendo assim, eu consegui. Não, claro, mas quando a gente como profissional de saúde, a gente não pode pensar no indivíduo. Claro, quando está no consultório a gente pensa no indivíduo, mas eu aqui no papel de professor, né, de formador de outras pessoas, eu tenho que pensar na coletividade. Eu tenho que pensar no grande grupo que não está conseguindo avançar, certo? Então, pontualmente, uma ou outra pessoa vão conseguir individualmente, mas elas são as exceções, não são a regra. Então, eu preciso estar preocupado com isso. E aí, essa complexidade é onde, normalmente, o leigo, ou o candidato a paciente, ou aquela pessoa que nem precisa ter uma doença ou nada, mas ela diz assim, gostei desse tema aí, achei interessante o comportamento alimentar, gostaria de me alimentar muito mais vinculado a estes conceitos do que outros conceitos vigentes. Isso pode dar muito errado, porque sem ter o apoio, sem ter a supervisão, sem ter o conhecimento técnico suficiente, você pode, eu sempre digo, são dois lados da mesma moeda. Então, de repente, você tem uma alimentação totalmente rígida, regrada, disciplinada no lado ruim dessa palavra disciplina, é o que tem, por exemplo, contribuído drasticamente para o aumento dos transtornos alimentares. Mas então significa que a oposição é do tipo, larguei. O que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, do modo que eu quero? Não.
E se você tentar fazer sozinho, provavelmente é aí que você vai cair. Então você migra só para o polo oposto. Você sai de um polo que não é bom, que é o polo da rigidez, né, das regras excessivas, da não liberdade alimentar. A autonomia é a palavra que a gente usa na verdade. Né? Você perde a autonomia alimentar porque você está se alimentando calcado em regras. E aí você sai para uma total questão, porque as pessoas confundem liberdade com liberalidade. Ter liberdade de escolha é uma coisa, liberalidade já é uma coisa beirando um pouquinho da irresponsabilidade com a própria saúde. E é o profissional que vai conseguir te trazer para o meio termo. Aí tem algumas reflexões nisso, né? Algumas consequências, perdão. Pode ter um ganho de peso que talvez não fosse necessário ou adequado, pode ter um adoecimento do comportamento alimentar, enfim, então fazer sozinho não é a melhor escolha. Perfeito, Rafael, muito bem colocado. Eu acredito que eu até possa colocar como se fosse o estudo da psicologia, né? As pessoas, quando sentem a necessidade de fazer alguma alteração por conta própria, acabam se frustrando também porque precisam de um profissional ali para estar do lado, estar fazendo esses ajustes, né? Porque como você falou, não é simplesmente eu passar de uma restrição para agora eu vou comer tudo o que eu quiser, no momento que eu quiser, porque aí eu vou ter um outro polo e é o 8 ou 80 também, não é certo, né? Então, eu acredito que isso só reforça, isso que o Dr. Rafael falou, só reforça a importância de você, como um paciente ou como alguém que está buscando um profissional, buscar o profissional que trabalhe a abordagem do comportamento alimentar nas suas consultas. Isso é muito importante, você entender que é preciso desse apoio profissional. E até para fazer um comentário aqui adicional, pessoal, a gente está fazendo esse conteúdo de comportamento alimentar e a gente precisa da ajuda de vocês também. A gente vai fazer uma série de conteúdos aqui e ao final desses conteúdos a gente vai fazer um encontro ao vivo, eu e o Rafael também, né? Vamos fazer um encontro ao vivo respondendo as suas principais dúvidas sobre essa ciência do comportamento alimentar. Então aproveita esse momento, comenta aqui embaixo quais são as suas dúvidas, das mais diversas, assim, sinta-se bem livre para colocar aqui as suas dúvidas em relação ao curso, em relação à formação, como funciona a prática, então comenta aqui quais são as suas dúvidas sobre essa ciência que a gente vai responder no último vídeo, tá certo? Muito obrigada, Rafael. Imagina.